E aí, pessoal, amantes da história, preparem-se porque hoje vamos mergulhar na incrível trajetória do profeta Daniel. Topa essa viagem no tempo? Daniel, um jovem da alta sociedade, levado como prisioneiro para a Babilônia. Sua fé inabalável e sabedoria o fizeram se destacar no meio daquele império gigantesco. De decifrar sonhos complexos a encarar uma jaula cheia de leões, Daniel nos deixou ensinamentos que valem ouro até hoje. Sabia que ele previu acontecimentos que ainda deixam os nossos estudiosos intrigados? E como será que ele conseguiu manter a moral em um ambiente tão desafiador? Se você quer desvendar todos os mistérios de Daniel e de outros heróis da fé, se inscreve aqui no canal. Conta pra gente nos comentários o que mais te deixa curioso nessa história. Bora desbravar esse universo juntos. Heróis da fé, aprendendo com o passado, inspirando o presente. Cativeiro e ascensão. A chegada de Daniel na Babilônia. Daniel, um jovem de família nobre, foi levado cativo para a poderosa Babilônia. A invasão babilônica arrancou Daniel de sua terra natal, Judá, e o lançou em um mundo completamente diferente. Ele se viu diante de uma cultura nova, costumes estranhos e uma religião politeísta que contrastava com a sua fé. Apesar do choque cultural, Daniel carregava consigo a fé inabalável em um único Deus. Decidido a preservar sua identidade, Daniel se dedicou ao estudo da língua e da literatura babilônica, tornando-se fluente em aramaico. Sua inteligência e sabedoria chamaram a atenção dos oficiais do rei, que viram nele um grande potencial. Selecionado para servir na corte de Nabucodonosor, Daniel se viu diante de um novo desafio: conciliar sua fé com as demandas de um império pagão. Mal sabia ele que sua fé seria testada como nunca. A história de Daniel estava apenas começando, e sua jornada o levaria a confrontar reis poderosos, desvendar mistérios e provar a força inabalável de sua fé em meio a adversidades. Entre sábios e sonhos, as primeiras interpretações de Daniel. A corte babilônica era um centro de poder, intriga e ostentação. O rei Nabucodonosor, conhecido por sua força e glória, era temido em todo o mundo. No entanto, nem mesmo o rei mais poderoso estava livre de seus pesadelos. Atormentado por um sonho perturbador, Nabucodonosor buscava desesperadamente uma explicação. Incapaz de decifrar o sonho, o rei convocou seus sábios, magos e astrólogos. Ele exigiu a interpretação do sonho e que revelassem o que ele havia sonhado. Nenhum dos sábios conseguiu desvendar o mistério. Daniel pediu ao rei uma chance para revelar o sonho e sua interpretação. A fé e a coragem de Daniel impressionaram Nabucodonosor, que lhe concedeu um prazo. A queda de um império. Desvendando a mente de Nabucodonosor. Daniel, em oração fervorosa, como quem conversa com Deus em seu próprio quarto, recebeu a revelação do sonho e seu significado. Era como se Deus sussurrasse a ele segredos guardados desde a fundação do mundo. O sonho, repleto de imagens simbólicas, falava sobre a ascensão e queda de grandes impérios, como um ciclo que se repete ao longo da história. Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor e descreveu a estátua colossal do sonho: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Cada parte da estátua representava um reino. A Babilônia era a cabeça de ouro, destinada a ser sucedida por outros reinos, cada um com sua glória e decadência. A fragilidade dos pés, feitos de ferro e barro, simbolizava a instabilidade dos reinos futuros, divididos e propensos à ruína. Daniel profetizou a queda do Império Babilônico e a ascensão de outros reinos, culminando em um reino eterno, estabelecido por Deus, que jamais seria destruído. Mensagens celestiais. Escrita na parede e o destino da Babilônia. Anos se passaram. Nabucodonosor morreu, e após um período conturbado, seu filho, Belsassar,
assumiu o trono da Babilônia. Belsazar, porém, não aprendeu com a história de seu pai. Durante um banquete extravagante, regado a vinho e excessos, como um verdadeiro carnaval fora de época, Belsazar ordenou que trouxessem os vasos sagrados do Templo de Jerusalém, que haviam sido saqueados pelos babilônios. Cego pelo orgulho, Belsazar e seus convidados usaram os vasos sagrados para beber vinho, zombando do Deus de Israel e exaltando seus ídolos de ouro e prata. Enquanto a festa atingia seu ápice, algo extraordinário aconteceu. Como que surgindo do nada, dedos de uma mão humana apareceram e escreveram palavras misteriosas na parede do palácio. O rei, em pânico, viu sua alegria se transformar em terror. Ele convocou seus sábios e adivinhos, astrólogos e magos, prometendo riquezas e poder a quem decifrasse a mensagem. Mas a escrita era um mistério indecifrável para todos. Novamente, Daniel foi chamado como último recurso diante do inexplicável. Após a queda da Babilônia, o Império Persa, sob o comando de Dário, um rei conhecido por sua justiça e sabedoria, tomou o controle da região. Dário, impressionado com a sabedoria e integridade de Daniel, nomeou-o um dos principais administradores do reino. A posição privilegiada de Daniel, no entanto, despertou a inveja de outros oficiais persas. Eles tramavam sua queda, buscando um ponto fraco que pudesse ser usado contra ele. Cientes da fidelidade inabalável de Daniel a Deus, os oficiais persas elaboraram um plano maquiavélico para derrubá-lo. Eles persuadiram o rei Dário a decretar uma lei insidiosa. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer pedido a outro deus ou homem, somente ao rei. A armadilha estava pronta. A adoração ao Deus de Daniel era agora um crime punível com a morte. Um decreto real, 2 leis, uma fé inabalável, a persistência de Daniel em tempos difíceis. A nova lei, como um vírus, se espalhou pelo reino, criando um clima de medo e suspeita. Mas Daniel permaneceu firme em sua fé. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em seu quarto, com as janelas voltadas para Jerusalém, a cidade sagrada, e orava a Deus, como um girassol que busca a luz do sol. A fé de Daniel era um farol em meio à escuridão, e ele se recusava a negar sua crença, mesmo diante da ameaça de morte. Seus inimigos, como abutres que rondam a presa, observavam sua rotina, esperando o momento certo para o ataque. Finalmente, eles o denunciaram ao rei Dário, mostrando que Daniel desafiava o decreto real. O rei, preso ao decreto que havia promulgado, relutante e com o coração pesado, não teve escolha a não ser condenar Daniel à cova dos leões. Nas garras dos leões, a coragem diante da adversidade. A sentença foi proferida, e Daniel foi lançado na cova dos leões famintos. Era como se o mundo inteiro estivesse observando, com o coração acelerado, o desfecho daquela história. A cova foi selada com uma pedra, e o rei passou a noite em jejum, angustiado pela decisão que havia tomado. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos rugidos dos leões, famintos por sangue. A fé de Daniel, porém, não o abandonou. Naquele momento de solidão e medo, ele encontrou forças na presença de Deus. Ele passou a noite em oração, confiando na proteção divina, como um filho que se aconchega nos braços do pai. Enquanto isso, na corte, a intriga e a ansiedade tomavam conta daqueles que haviam conspirado contra Daniel. O que o novo dia traria? Livramento divino. A justiça e a misericórdia prevalecem. Ao raiar do dia, o rei Dário, com o semblante carregado de preocupação, correu até a cova dos leões. Daniel, servo do Deus vivo, pôde te livrar dos leões? Para sua surpresa, Daniel respondeu, com a voz calma e serena: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões.
A notícia do livramento milagroso se espalhou rapidamente e o rei Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Os acusadores de Daniel foram lançados na cova e devorados pelos leões. A justiça divina havia prevalecido. Um legado de fé. Lições da vida de Daniel. A história de Daniel ecoa através dos séculos. Um testemunho da força inabalável da fé, como um oásis em meio ao deserto da incredulidade. Mesmo em um ambiente hostil, cercado por adversidades, como um peixe que nada contra a correnteza, Daniel se manteve fiel aos seus princípios e à sua crença em um único Deus. Sua vida nos ensina a importância da coragem para enfrentar as dificuldades, a perseverança na oração, como gotas de água que, persistentes, escavam a rocha, e a confiança inabalável na providência divina. A história de Daniel, como uma melodia que atravessa gerações, continua a inspirar pessoas de todas as culturas e religiões, mostrando que a fé verdadeira pode superar qualquer obstáculo, como um barco que navega em meio à tempestade.